Olá, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo neste humilde canal. Ainda estamos em quarentena e hoje eu vim conversar com você que tem dificuldade de relacionar moda, beleza e autoestima. Dificuldade também de entender como isso afeta diretamente o nosso jeito de viver. Então, basicamente, eu vou contar como a moda surgiu na minha vida, como eu fui tendo a percepção do quão poderosa ela era e como depois eu transformei isso em minha profissão. Milão, amor, Milão. Esses dias eu tava lembrando. Quarentena faz a gente pensar muito. Eu tava lembrando como a moda, então, entrou na minha vida, como eu comecei a ter essa percepção, essa visão e como isso mudou muito o meu jeito de ver o mundo em geral, sabe? Então eu fiz aqui uma linha do tempo, tudo explicadinho, detalhado, porque aí fica mais fácil de vocês verem como uma história, como isso pode influenciar o jeito de uma pessoa de ser. Vamos então voltar para a minha infância. Mas Ingrid, o que tem a ver moda com infância? Tudo. Calma que você vai ver. Escute a história. Vai ligando ponto com ponto. Você tem que ver desde o começo para você ver o que isso gerou lá na frente. Então, a gente começa pela infância. Bom, obviamente, quando eu era pequena, era minha mãe que me vestia. Então, isso não influenciava tanto no meu jeito de ser, no meu comportamento, até porque eu nem sabia o que era autoestima, né? Eu era uma criança. Eu era uma criança muito esperta, muito extrovertida. E eu tinha um jeito até bem único pra criança, sabe? Meio maisinha de ser, meio respeitando os adultos, soltando ali umas frases, assim. Sempre fui muito, muito espontânea. Então nessa fase eu era uma criança super segura, eu era uma pessoa segura. A gente quando é pequeno, antes de conhecer, antes de passar por algumas situações, a gente não tem aquela insegurança, né? A gente é sempre seguro, tá tudo certo. Nossa, eu posso dominar o mundo se eu quiser. Só que quando eu cresci mais um pouco, quando eu tinha uns 8 anos, eu já comecei a ter uma mudança nessa minha personalidade. E não foi uma mudança muito boa. Apesar de eu continuar uma criança, esperta, menina doce, eu sempre fui muito doce, eu fui me ofuscando pela insegurança. Tinha um grupo de meninas na escola que me zoava. Era o grupo das meninas populares, eu nunca fui popular. E elas me zoavam, elas todas, eu lembro, eram magras, bem magras, tinham cabelo liso, a pele perfeita e tinham tudo o que elas queriam. Tipo assim, os últimos brinquedos elas tinham tudo, sabe? Tipo, pessoa mimada mesmo. E eu lembro que elas me zoavam. Eu nunca fui obesa, tipo assim, gorda, mas eu era mais cheinha do que elas. Eu tinha o cabelo bem enroladinho, então, tipo, talvez eu fosse um alvo de chacota para elas, eu não sei muito bem. Que deselegante. Então, de uma fase que eu era uma criança adorada por todo mundo, porque no prezinho não existe esse negócio de comparação, quando eu cheguei mais lá pela 4ª série, pela 5ª série, começou isso, da zoação. E eu comecei, então, a me comparar com as outras meninas. E por que eu não era igual a elas? Por que eu não tinha aquele cabelo? Por que eu não tinha aquela aparência? Então, ao invés de ter o meu estilo próprio, aí eu comecei a minha história com a moda. Por uma via mais equivocada, mas foi aí que começou. Eu comecei a me vestir igual elas. Porque eu gostava? Não. Simplesmente porque eu achava que se eu me vestisse igual a elas, as pessoas iam gostar de mim também. Então, tipo, eu queria imitar. Então aí eu já começava a perceber, então, ter noção, no caso, de vestuário e aparência. Que no caso eu copiava delas, mas eu não tinha noção do quanto isso derrubava a minha autoestima por dentro. E quando eu entrei na adolescência, eu meio que estacionei nisso. Eu achava que era normal esse sentimento de querer copiar e achar que ia dar certo, sabe? Todo mundo gostar de mim. Eu não tinha noção nenhuma do meu estilo próprio e de como isso me afetava e do que eu realmente precisava passar por fora. Então eu continuava lá, vestindo a roupa igual que elas vestiam. Eu lembro que uma época foi muito febre, calça jeans skinny, tênis esportivo, uma blusinha tipo mais descoladinha. Odiava, mas eu usava porque era o que todo mundo tava usando. Só que eu não me sentia representada. Não me sentia representada por dentro, né? Isso não mudava. A única coisa boa dessa fase que eu me lembro foi que na adolescência eu comecei a ter mais interesse por moda, por roupas, por vestuário, por looks. Eu comecei a despertar esse feeling, sabe? Eu lembro que eu ia fazer compras com a minha mãe, enfim, e eu observava muitas roupas de pegar, tocar, sabe? Tentar fazer composição, montar uma peça com a outra. Aí foi surgindo já essa coisa estética da moda na minha cabeça. Então foram muitos anos me comparando, me sentindo insegura, me sentindo mal com a minha imagem. Xoxa, capenga, frágil e inconsistente. Tentando ser igual às outras pessoas. E quando eu entrei no ensino médio, eu sempre fui muito observadora.
muito observador. E eu lembro que eu olhava aquelas meninas e eu ficava tipo, mano, É isso mesmo que eu tô tentando imitar? Eu tô querendo ser, tipo, uma personalidade bosta dessa, sabe? Umas pessoas que não acrescentavam nada. É isso que eu tô tentando imitar? E aí foi me caindo a ficha, sabe? Eu falei, mano, eu posso ir além disso. Eu sou uma pessoa legal, sabe? Aí eu cansei de ser idiota. Aí foi que eu acordei pra vida, vou assumir meu estilo, vou usar o que eu quero. Chega! Dane-se. E aí eu lembro que foi quando eu comecei a usar acessórios, colares, pulseiras de acrílico que eu sempre quis usar. Eu usava muito headband na cabeça. Alô, Ana Devassi! Eu usava brincos diferentões. Tinha dia que eu ia com uns glitter muito doidos, assim, na maquiagem pro ensino médio, assim. E isso aí é uma birutice minha. Mas, assim, era o que eu queria estar usando e eu tava... E aí eu comecei a me sentir bem, porque eu vi que as meninas que me zoavam, dane-se pra mim. Mas as outras pessoas me aceitaram daquele jeito, sabe? Tipo, então foi aí que eu me libertei. Uma cena muito importante pra mim foi quando eu era adolescente, e eu lembro até hoje, eu tava na frente do espelho, lá em casa, no banheiro, e eu tava me olhando, só me olhando, olhando assim, o formato do meu olho, da minha boca, meu cabelo. E aí eu fiquei assim, pensando, nenhuma pessoa é igual a outra, todo mundo é diferente. Então, existem tipos diferentes de beleza. Então eu tenho minha beleza também. Mas assim, a partir dessa conversa que eu tive comigo mesma no espelho, eu comecei a observar o que eu gostava em mim. Então eu comecei a parar que eu gostava da minha boca, porque ela é cheinha assim, ó. Que eu gostava do formato do meu olho, que eu gostava do tamanho da minha poupança. E eu fui achando pontos assim em mim que eu gostasse. E isso se refletiu também no meu modo de me vestir. Eu consegui, com o passar do tempo, conseguir expressar o que eu sou e o que eu quero que as pessoas vejam com a minha imagem, com a minha roupa. Então, cá estou eu com essa imagem aqui que vocês estão vendo, por conta de tudo isso que aconteceu comigo. Hoje não tenho problema nenhum com o vestuário, com minhas roupas, com dificuldade no caso de montar algum look que me represente, porque isso foi trabalhado tão bem no meu passado, tipo, quando eu tive essa fase que foi uma divisora de águas assim na minha vida, que eu não tenho mais problema com isso. Eu não tenho insegurança nenhuma em relação à minha aparência. Eu tô bem. Então, eu espero que com essa história que eu contei, vocês consigam entender um pouco mais sobre como a autoestima, a moda e beleza são pontos ligados, totalmente ligados, como um afeta o outro. E se você conhece alguém que já passou por isso ou está passando por isso, eu acho que tem algum público adolescente que me assiste, pelo menos no meu Insta tem bastante gente. Compartilha esse vídeo porque eu queria muito que quando eu tava passando por essa fase, alguém me falasse isso, sabe? Alguém me contasse isso. Alguém tivesse me dado essa visão de que existem tipos diferentes de beleza, sabe? Eu não tinha essa percepção. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu joinha. Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários também. Vá lá no meu Instagram pra gente fofocar. Então, um beijo. Fiquem em casa, se cuidem, lavem as mãos, passe álcool gel. Beijos.